lugar pra falarmos de tudo. Aqui enquanto falo eu também te escuto. Amores eternos que chegaram ao fim. Casais que vivem nãos que antecederam sims. Sejam bem-vindas ao Desenlaces. Olá! Se você só acredita em relações amorosas, se elas forem monogâmicas ou com alguém do sexo oposto, você está no programa errado. Hoje nós vamos falar, no nosso quarto episódio do Desenlaces Contemporâneos, das liberdades afetivas, das várias maneiras de amar. Eu trouxe ela, Lua Freitas, que é historiadora, ela é designer, ela é estudante de psicologia também, e ela é tantas coisas, e entre tantas coisas, sergipana, incrível, ela também é uma transexual mulher. Ela transcendeu ou transmutou e veio aqui para partilhar comigo desse momento e desse lugar, né, que ela sente e da forma dela única de falar sobre o amor e sobre o que ela pensa sobre essas relações livres. Lua, seja bem-vinda. Muito obrigada. Se apresente mais, né? Conte de você um pouco. Então, meu nome é Lua, como já foi dito. Esse nome vem desse fator amor. Lua representa muito a ordem sentimental no que místico, né? Então, tem tudo a ver com o programa, até meu nome. Então, é uma coisa que eu sempre vivi com. Eu sempre busquei o amor de as suas diversas formas. Sempre gostei de experimentá-lo, de vivê-lo intensamente. Acho que não tenho porquê sem isso. Então, eu acho que é tipo A para a gente. Ótimo. Então, acho que devemos, sim, buscar as melhores formas de relacionamento entre as pessoas e a execução desse amor. Vamos desenrolar isso aqui. Né? E o Foucault ele fala que a sexualidade ela não é um fenômeno natural, mas é um fenômeno construído a partir de todas das sociedades, os aspectos sociais e culturais. Então, é a nossa cultura que diz o que é proibido, o que não é, o que é normal, o que não é. E a gente está aqui para poder contestar essas coisas. Se a gente pensar um pouquinho na história, assim, na época, né, no período da Grécia, não existia definições de gênero, como a gente via, de orientação. As pessoas admiravam belos corpos, poderiam ser masculinos ou femininos, e se direcionavam a ele. Depois, a gente viu que foi cada vez entrando mais nesse pensamento cartesiano, né, de normal e anormal, esse conceito binário, heteronormativo. E a história do amor passou por vários períodos e o amor ele vai se transformando de acordo com o período histórico e também as nossas maneiras de sentir, né? Então, hoje, aberturas estão acontecendo que eram inconcebíveis até um tempo atrás e que não que isso não acontecesse, não que não existisse. As pesquisas todas indicam que tem pessoas que desejam pertencer a outro sexo desde que existe gente aqui na Terra. Isso é muito antigo. Então, a homossexualidade é muito antiga, desde que existem relacionamentos humanos. Só que os tabus e toda a repressão fez com que isso fosse ficando, né, colocado de uma maneira proibida, errada, levada ao pecado, e aí entra a construção da Igreja Católica. Fala um pouquinho, Lua, sobre isso. Falo, sim. Então, todos esses recortes históricos com relação à opressão de sentimentos, de liberdade de sentir,
ainda são muito presentes, por mais libertas que estamos hoje. Me enrolei um pouco, mas É isso por aí. mais livres que a gente se sinta hoje, ainda existe muita opressão nas formas de vida diferentes da que são normativas. Como mulher trans, eu acho que eu enfrento isso diariamente, por ser quem eu sou, e a forma que eu executo o meu amor também é questionável, também é posta à prova o tempo todo, a sexualidade do meu companheiro, e se eu tivesse uma companheira, provavelmente seria questionado por que que eu transitei gostando de mulher, sempre é muito ligado à homossexualidade, à transexualidade, e isso não é. A gente define isso no decorrer da nossa história, da nossa trajetória, da nossa busca pelo outro. E aí a gente vai definindo essas questões sexuais. A sexualidade faz parte da sexualidade, a identidade de gênero, que é como eu sou e como eu me sinto e como eu quero ser lida, vem anteriormente, eu acho, até que a sexualidade é muito notório as lembranças que temos e as representações que passamos na infância, por exemplo. Por exemplo, o que a gente quer passar é muito mais ligado ao sexo que a gente se identifica e não ao sexo do nascimento. E depois disso que a gente vai resolver questões da sexualidade, do desejo, né? Isso. E aí a gente se depara com esses discursos de controle do corpo, de que homens são assim, mulheres são assadas, e que existe até uma rivalidade entre essas duas ordens de identidade de gênero, e a gente sempre tem esse embate na cabeça até hoje. Até hoje eu me vejo me cobrando coisas que disseram que pertencia ao mundo da mulher, mas só que cada dia mais eu vejo que essa percepção é só minha, é muito íntima. O ser mulher é algo muito íntimo. Acho que o ser homem nem tanto, porque o ser homem tem um manual inteiro escrito em Bíblia, em seja lá o que for. Sempre vai ter muitas características muito definidas. O ser mulher vai para o lado das crenças, vai para o lado dos preconceitos. As características para a gente, que é mulher, não existem tão claramente. A gente tem que buscar muito. E buscar muito livres de todas essas amarras de controle. Todas elas. A gente tem que, cada dia mais, tocar fogo em uma amarra nova. Incrível. E isso todas as mulheres. As trans têm que tocar fogo em discursos de ódio direcionados à não validação da nossa identidade de gênero. A gente tem um plusinho mais aí do que a mulher cisgênera, mas creio que todas as mulheres têm que passar por isso, né? Isso. Vindas de uma sociedade tão machista, tão... O feminismo luta tanto para conseguir essa singularidade, esse direito de todos, todas, todes existirem na sua particularidade, na sua Sim, singularidade. Quando você fala sobre isso, né, uma forma feminina, que não existe um manual, eu me lembrei da sua live, que você diz que lá, que muitas vezes na foto você é designer, então você tem uma, uma, um olhar estético apurado e que você ficava buscando um feminino em você, na sua imagem, até que você isso. entendeu que a sua beleza ela é a beleza de ser trans, não é de ser mulher. E de ser trans, você, Lua, única. Eu achei isso Sim. incrível. Fala um pouquinho mais sobre essa sua esse seu processo, né, de tornar-se mulher. Simone disse, não se nasce mulher, torna-se Isso. mulher. A gente aprende, são construções sociais que ensinam a gente desde criança a ser menina ou menino, brincar disso ou daquilo, vestir dessa cor, essa roupa. E você está agora, fala um pouco, Lua, sobre esse processo de transição. Toda saída de um ponto em direção a outro é muito doloroso. É como
andar pela primeira vez, é como tudo pela primeira vez. É assustador, é doloroso, mas é muito, muito, muito confortável. Principalmente porque a gente se encontra com a gente nesse momento aí. E é uma explosão de novos prazeres que, creio eu, que até nesse períodozinho de início de transição, a gente anule muitos prazeres antigos para provar novos. E esses novos são sempre muito libertadores, nesse sentido que a gente está falando mesmo, dessas amarras todas, de categorização da sexualidade. Existe uma abertura gigante do nosso corpo como um corpo proibido, jogado, esquecido. Já que a gente passa por isso tudo, a gente se vê livre de muita coisa. Incrível. E aí a gente vai em busca de mais, de conhecer a gente mesma. Eu acho que a transexualidade, transcender o gênero, significa transcender essas amarras todas que definiram a gente por muito tempo. Até as amarras mais básicas. E quando eu me vejo nesse corpo novo, eu ainda vejo muito o que explorar, tanto esteticamente, quanto de execução de papel, de buscar mais experiências sentimental mesmo, afetiva. A gente vê que não é aqui, não para aqui. É sempre uma busca. Então, acho que todas as pessoas trans têm esse existir muito positivo no sentido da busca, do conhecer, do querer, que nada está ligado à sociedade aí. Nada está ligado às comandinhas sociais muito exigentes, porque a gente não pertence muito ao cotidiano da sociedade que espera tanto da gente, desse meio que a gente tem que lutar para convencer que somos. Não, a gente só é e vai existindo. Segue vivendo, porque se a gente for parar e esperar que o outro aceite tudo, aí vai a vida. Foi incrível você falar isso, porque tanto para viver qualquer opção sexual que seja fora desse padrão heteronormativo, é um exercício de grande coragem. Eu gosto dessa palavra coragem, que cor, né, o coração, e agem de agir com o que você é. Eu entendo que uma pessoa que é trans, ela não tem outro caminho, né? É incrível porque aquilo está se transformando em quem você nasceu para ser, né? E eu entendo essa transição assim para assumir uma relação aberta que seja, para ter um relacionamento homoafetivo ou para viver um poliamor, qualquer tipo, qualquer caminho desse que não seja esse caminho designado, né, como o aceitável, esperado pelas pessoas, é um exercício de coragem. É um exercício de coragem. Eu imagino ainda mais para você, né? E você falou um pouco sobre isso, e eu acho muito importante a gente usar todos os espaços para falar sobre isso, sobre o medo, porque é extremamente arriscado para você, né? Você me disse que a média da expectativa de vida de um transexual no Brasil, de uma transexual, é 30 anos. Em 2017, o Grupo Gay da Bahia fez um estudo e que viu que a cada... Peraí, que eu sou péssima de número, mas a cada 19 horas, um LGBTQIA+, morre no Brasil. O Brasil, que tem essa fama de ser tão livre, né? Carnaval e sexo e tudo, e é o país que mais mata transexuais no mundo. Nós temos
esse registro, nós temos essa marca horrorosa. Então, eu queria que você falasse sobre esse seu ato de coragem. O lugar de coragem, primeiro. O lugar de coragem é apenas o de continuar existindo, porque é impossível a gente viver uma realidade que não é nossa. Viver a expectativa do outro. É muito insatisfatório, nada é prazeroso nisso. Não existe prazer dentro de uma vida da qual você não pertence, da qual esperam que você pertença. E o outro vai tomando a dimensão quase de inimigo nessa situação. Como se tudo que você fizesse devesse até ganhar prêmio, porque eu estou vivendo uma coisa que não sou eu, pelo outro. Então, por que que eu ainda estou sofrendo, que é normal, o sofrimento existe, sempre vai existir, mas é dobrado quando não se enxerga num corpo que nasceu. Então, acho que o ato de coragem vem daí, de fazer uma escolha, ou caixão, ou ser eu. Porque realmente não existe uma terceira escolha. Na verdade, só existe uma, ser o que se é. Mas existem muitas barreiras para chegar a essa coragem e muito entendimento de si mesmo. Quando qualquer pessoa vai atrás de uma transição hormonal no endocrinologista, primeira coisa que se diz é procure ajuda psicológica, porque realmente é um trabalho árduo a gente se ver sendo demônio do discurso, sendo demônio por religiões, por crenças, sendo tão desviante, é muito, muito chocante. Eu sou uma pessoa branca, agora sim é hétera, mas e essa dificuldade é um pouco menor quando se é branca, vem do meio social onde as lutas não são tão grandes quanto na pobreza, ser de classe média, ser branca, isso conta já muitos pontos para diminuir um pouco a dor, Muito que a bom. Você gente tem mais acesso. que a classe social, né, a raça, de onde você pertence, esse lugar, se é feminino, se é masculino, tudo isso conta, né? A gente vê aí o quanto que as pessoas trans que não têm uma condição social ou de educação favorável, o quanto que elas são muito mais alvo, né, de violência. Mortes violentas, prostituição, invariavelmente só existe essa escolha de prostituir-se porque não tem oportunidade suficiente, não tem acesso a quase nada, vive à margem mesmo, não é uma margem que se dá para sair e voltar para o centro. É a margem da margem, não dá para sair de lá. Fica até os 30 anos, em média, como dizem os números, e morrem seja por querer mudar o corpo de forma barata com silicone industrial, que é um dos causadores mais mortes, hormônios indevidamente ingeridos, e o primeiro lugar de todos é a violência. A violência, a transfobia, que é o que mais nos mata e que a gente se depara com a validação desse tipo de violência o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é ocasionalmente, é sempre. Sempre vai ter alguém falando, mas era um traveco, mas era isso, justificando as mortes cruéis, isso tudo. Então, fica muito lógico durante muito tempo da nossa vivência como cisgêneros antes de uma transição, que eu nem gosto muito de falar esse antes da transição, mas para que se entenda melhor. Antes de uma transição, a gente se encontra numa posição muito melhor, com mais aceitação, nosso padrão pode ser encaixado no momento que a gente quiser, nosso padrão visual de beleza. E aí depois a gente se vê perdendo todos os privilégios, a gente se vê perdendo todas as referências,
Então, é um trabalho muito amplo de reencaixe ali. Mas, como eu disse, ao mesmo tempo, a gente tem uma liberdade também de não ser cobrada, já que a gente já está à margem, ninguém espera nada. Então, a gente tem a liberdade de ser, de existir, muito maior que a de um cisgênero heterossexual. Ótimo, ótimo você falar disso. Você falar de liberdades, né? Porque esse programa é sobre liberdades, liberdades amorosas, afetivas. E você está dizendo que as pessoas já não esperam, isso te dá uma liberdade. Que uma liberdade, por exemplo, que eu, no meu lugar, né, de mulher heterossexual, mãe e tal, eu não tenho. E isso também é algo interessante para a gente pensar, né? E uma liberdade que não nos deixa nem investigar sobre o nosso próprio desejo. Sim. Né? A gente não sabe. Às vezes eu fico pensando assim, quais são os armários? Quais são os seus armários? Quais são os nossos armários ainda? Porque a gente não teve essa liberdade de assumir, né? De assumir, eu vou transicionar, eu vou mudar, eu vou experimentar. E a gente pensando na história dos vínculos conjugais, né? O casamento é uma invenção burguesa do século XVIII. Em seguida veio o divórcio, que começou lá na Europa, mas no Brasil só em 1979 que o divórcio veio para o Brasil. Isso por consequência da revolução sexual, a revolução feminista, a revolução homossexual, que partiu do lançamento da pílula anticoncepcional em 1960, que deu origem a todas essas lutas e esses movimentos de transformação. Assim como Lua traz essa reflexão sobre o questionamento do nosso gênero, do nosso corpo, da maneira como que a gente quer existir e se colocar nesse mundo, mas também como a gente quer amar, né? Foi ensinado que só é certo amar de uma maneira monogâmica, convencional, mas até que ponto isso é cultural? Ou se a gente tivesse uma liberdade, como está vindo, né, uma turma jovem que eu vejo aí, e esses movimentos, todos esses movimentos de liberdade, os movimentos homossexuais estão trazendo uma nova concepção sobre as maneiras de amar, né? E a gente pensando, trazendo duas aqui, tem a relação aberta, em que há uma liberdade combinada, em que o parceiro ele pode exercer, amar e experimentar e ter relações sexuais com outras pessoas dentro do seu casamento. Isso varia de acordo com o combinado. E o poliamor, que é uma forma de você se relacionar com mais de uma pessoa, com níveis hierárquicos ou não, ao mesmo tempo. Não que o casamento monogâmico ele tenha perdido seu lugar, claro que não. Às vezes eu acho até que é muito mais fácil, né? É muito menos trabalhoso. Eu fico imaginando você dar conta de corresponder à expectativa de mais de uma pessoa e trabalhar ao mesmo tempo e dar conta da vida. Isso é uma escolha que deve ser difícil. Eu quero saber, Lua, você conta para mim do seu um pouco, vou entrar um pouquinho, invadir um pouquinho a sua privacidade. Fique à vontade. Me conta, você é casada? Como é essa relação existia antes de você transicionar? O que mudou? Você já teve relações abertas? Já participou? Já teve um relacionamento aberto alguma vez? Conta. Vamos lá, sou casada há 3 anos, porque assim que a gente se conheceu, a gente foi morar junto, a gente não teve, a gente queimou muitos passos aí. Então, já tenho alguma experiência com o casamento. Eu acho que eu posso dizer que é quase impossível a gente ser bastante para o outro. E isso vem de momentos. A gente é bastante momentos. A gente aprende a como
ser bastante e bastar para o outro, muito ocasionalmente, mas com o conhecimento que a gente tem pelo outro, o carinho, o afeto, o preenchimento que o outro proporciona para a gente. A gente pode até ter esse afeto mútuo entre duas pessoas, mas só que nunca vai ser sexual, nunca vai ser de curiosidades, nunca vai ser o bastante na quantidade de conhecer do outro. Então, a gente meio que nunca vai ser tão bastante assim se não for só no afeto. Fora do afeto, no desejo, a gente pode combinar várias coisas. E como no meu casamento e relações que eu tive, essa questão não está suspensa. Por mais que a gente, atualmente, na pandemia e tudo mais, viva um casamento monogâmico, mas a gente não é necessariamente fechado a esse aspecto. O casal não está fechado ao aspecto monogâmico. Sim. As pontuações vêm daí, porque existe muitas barreiras que foram construídas fora da gente, mas que estão muito encruadas e acaba se esbarrando, que é o ciúme, que é da ordem do ego, que a gente tem medo de perder, mas creio que não seja por aí, porque se existe um afeto mútuo, se existe uma história, ela não vai ser apagada por um sexo bom, por exemplo. O sexo bom vai ser bom para um, e que esse um vive igual ao outro um. Então, não é necessariamente anulável o amor. E o medo de ser substituída é substituído por outras pessoas também. Uhum. Então... E como se a relação monogâmica te livrasse dessa opção de ser substituída a qualquer momento, né? Então, exatamente. Não existe esse fator. Se existe afeto, então não tem que ter esse medo todo de alguém que vai entrar ali, vai destruir tudo e vai te roubar a vida. Não. Se existe afeto, a outra pessoa vai pensar muito a respeito desse quesito. Não vai ser tão descartável nem o corpo que ele está no momento, nem o corpo que ele teve no momento, em certos momentos. Então, acho que essa questão nem vem tão à tona assim, durante as experiências que eu tive em relacionamento aberto. O poliamor, eu não sei se no momento eu estaria aberta, porque incluir outra pessoa, uma terceira pessoa na construção de duas que já está em andamento, é muito difícil para mim. Eu tenho uma coisa assim com a intimidade que é muito fechadinha, é muito casca dura ali para abrir. Então, a entrada de um terceiro na intimidade de dois, talvez agora, não. Ótimo. Só se, sabe lá Deus, o que acontece no futuro. Uma paixão, né? Algo que te arrebate. Quem É. sabe? Mas até que isso não ocorra, tá tudo bem. Uma Interessante. relação aberta, ok, mas... E muitas coisas que eu tenho dito aqui, que eu estou pesquisando, vem desse livro incrível, Ética do Amor Livre, que eu super recomendo, porque mesmo para quem não tem interesse de viver uma relação livre, um relacionamento aberto, é um livro que fala sobre desprendimento emocional, sabe? É libertador esse livro. Eu recomendo para as pessoas. Eu imagino, eu já quero. Incrível. Eu vou mandar um para você, querido. Eu vou mandar Maravilha, vou amar. E o que elas falam aqui, né? A Janet e a Dulce, que são mulheres feministas, participaram e elas tiveram relacionamentos abertos a vida inteira. Falam que o relacionamento aberto ele é pautado na honestidade, no consentimento. A gente está brincando com palavras, né? Aí fala assim, consentimento. Divide aí, consentimento. É um sentimento de que todas as pessoas
elas podem estar felizes, né, e satisfeitas naquela relação. Então, é algo, um combinado que se faz para você dar essa liberdade. E isso é tratado com honestidade, isso que elas falam muito. Falam sobre até um termo que é muito interessante, que é uma promiscuidade ética. Que promíscuo é quem celebra a sexualidade de mente e coração abertos. E promiscuidade ética é quando você celebra a sua sexualidade de uma maneira livre, sem machucar ninguém. Quando tudo é consensual, quando tudo é combinado, quando tudo é verdadeiro, né? Então, é uma forma... A Maria Homem fala que, assim, você amar alguém no casamento durante anos é muito possível, mas amar e manter o desejo sexual e ainda ter toda a dinâmica da casa, todas as responsabilidades e compartilhar as idiosincrasias da intimidade e tal, isso é muito difícil. Então, o relacionamento aberto, ele vem como uma alternativa para que as pessoas possam exercer o seu desejo com essa liberdade e também sem machucar, né, com essa ética. Por isso que essa é uma ética do amor livre. O amor livre também tem uma ética, que é isso, é de fazer, mas deixar o outro ouvir, respeitando limites. A receita é um companheirismo, uma solidariedade, em que sai a palavra concessão e entra a palavra respeito para viver isso. Isso é incrível, porque a gente fala para a gente existir, para todos nós coexistirmos nesse planeta, a gente precisa aprender isso, respeitar o lugar, a orientação sexual, a preferência, o modo de existir, de viver, de amar, de todas as pessoas. Você não precisa concordar ou entender. Às vezes é muito complexo, né? Eu tenho estudado bastante, mas é fundamental, é necessário, é obrigatório que se respeite para que todos possamos coexistir, não é isso, Lu? Isso mesmo. Esse respeito é fundamental para a permanência. Eu acho que as relações abertas, livres, ainda não são o normal, exatamente porque as pessoas nunca vão ser honestas, nem com elas, nem com o outro. E a gente precisa disso, a gente precisa. E respeitar o outro também envolve essa honestidade muito íntima, né? A gente tem que conhecer muito nossos defeitos para não misturar. E aí que está a dificuldade. E aí, as pessoas não têm esse acesso. E aí que está o ciúme. Você falou do ciúme mais cedo, né? Essa dificuldade. Você é ciumenta, você sente, já venceu, o ciúme já foi mais. Não. Ainda sou muito ciumenta, mas eu acho que muito mais uma questão de atenção. Se tiver uma honestidade prévia aí, se tiver uma conversa de que vai existir tal coisa em tal momento, talvez eu não me sinta desprestigiada da atenção do outro. Eu me sinto atendida ali. Até um pouco mais do que se não tivesse ocorrido X coisa que poderia me enciumar, como, por exemplo, vai transar com uma terceira pessoa. Isso não necessariamente vai me causar ciúme, porque é sexo. Talvez eu não possa dar, naquele momento, o que ele deseja. E eu também não posso segurar ninguém por causa disso, né? Eu tenho que pensar que eu também tenho desejo e que, às vezes, esse desejo não envolve o meu parceiro. Então, pensar nesse aspecto da liberdade e do outro sendo autônomo nos desejos, eu acho que é o principal fator de uma maturidade emocional. Ela fala sobre isso, sobre essa maturidade sexual, né? Essa maturidade Também. Nesse livro, e ela dispensa um capítulo imenso, interessantíssimo sobre o ciúme. Então, mesmo que você viva relações monogâmicas, esse livro traz isso sobre o ciúme, que o ciúme, ele revela algo que você coloca no outro, que você projeta no outro, muito forte, e que te
faz mal, é um sentimento de ódio que te adoece, que é muito difícil de sentir e que é muito importante trabalhar essa autoestima e essa nosso cuidado para que a gente tenha algo que seja inabalável, construir isso, ó, anos de trabalho, de construção, para ter algo que seja inabalável, que a ausência do outro, ou o desejo do outro pelo outro ou pela outra, por quem quer que seja, não abale essa estrutura. E ela traz uma palavra nova que eu não conhecia, né? Não sei vocês aí, não sei a Lua, que é compaixão, que é o oposto do ciúme, que é um sentimento de uma satisfação, de uma alegria por ver o seu parceiro ou a parceira tendo, amando ou sentindo. É um sentimento que vai, muitas vezes é um sentimento de alegria ou de prazer, de satisfação erótica, de ver o outro se relacionando com o outro, seja ou amando o outro, ou relacionando sexualmente. Aí gera esse oposto, chegar lá, imagine, sair do ciúme até chegar a esse sentimento de compaixão. Para muita gente pode ser um desafio, mas elas dizem que já tem muita gente vivendo isso por aí. É como os espectros, né, do gênero. Eu acredito que entre o gênero feminino e masculino tem uma gama de possibilidades. E Com certeza. a monogamia e o relacionamento aberto também pode ter uma série de possibilidades. Uma coisa que eu sempre pensei, assim, desde o início da minha vida no mundo de relações, que é o outro merece ser amado pelo que a gente quer que ele seja. Até onde isso é afeto para o outro? Eu creio que não seja afeto. Querer amar o outro pelo que a gente deseja que ele seja, aí é se amar. É só ego com ego. Exatamente. É projeção pura, né? Projeção pura. Sim. Então, é a gente com os nossos problemas ainda. Volta naquela questão de aprender a respeitar a si mesmo para depois respeitar todos. Isso. E autoconhecimento, muito. Porque é impossível continuar errando. E isso a gente vê em vários casais adultos avançados, assim, com lá pelos 60, que a gente acredita que, sim, eles aprenderam mais sobre a vida do que quem tem 30 como eu. Mas não, continua sendo a espera do que o amor é o esperado por um indivíduo e não pelo outro. Não é tipo, eu amo o que ele tem a dar para mim. Não, é sempre eu amo o que eu quero que ele me dê. Exatamente. Eu amo o que eu preciso receber, né? Isso. Saindo um pouco dos modos de amar, mas para você trabalhar, para você atuar, você consegue, você percebe uma abertura. Você está aqui, né? Eu me encantei justamente na sua história, porque é você que transicionou e que é você. Você acha que tem outras possibilidades que estão vindo a partir daí disso também? Tem. A gente até conversando na live, eu tinha dito, né? Que no início, a primeira coisa que, ao exteriorizar a minha identidade de gênero, uma das coisas que mais me fez pensar foi: agora eu não preciso de homem para ser mulher. Eu já sou mulher. Então, abriu essa margem gigante do querer, de imaginar até uma relação com outra mulher. Então, abre o mar. Eu não sei se hoje eu teria outro recomeço com outro homem. Eu acho que estaria, inclusive, em segundo plano. Eu preferia o gênero igual ao meu, o gênero feminino. Porque eu acho que é de um lugar mais compreensivo, um lugar de autoconhecimento. A gente vive muito tempo, toda mulher vive muito tempo só consigo, porque não tem espaço, né, para falar das suas verdades. Então, a gente meio que se conhece um pouquinho mais que os homens.
Sim. E aí eu acho que existe mais compreensão, mais escuta, existe... É um patamar diferenciado. As ideias e o que eu tenho de referência de uma relação homoafetiva entre mulheres é muito mais rica em afeto, em proteção, em cuidado mútuo, do que uma relação heterossexual. Então, creio que é um ideal de relacionamento se o meu, hoje, não der certo. Não acredito que os homens sejam tão fundamentais assim para mim, como já foi numa perspectiva de que eu queria representar. Já está em você, né? Já. O feminino está em você. Então, Tá, e eu consegui admirar muito mais do que eu já admirava quando comecei a vivenciá-lo de forma efetiva. e é interessante quando você fala das mulheres, essa capacidade da gente se investigar e se autoanalisar e se conhecer. É interessante porque para o homem isso também não foi possível como foi para a gente. Aí entram, né, mais uma vez, as criações, as caixinhas. Então, o homem foi ensinado que não podia chorar, de que não podia demonstrar sentimento, que era... E endureceu, o quanto que isso endureceu, e o quanto que a gente vê isso saindo através aparecendo da violência, né? Porque às vezes o homem não tem o que fazer com aquele sentimento, com aquela frustração, e tantas vezes usa isso em forma de violência. E, estando nisso, eu não posso esquecer, né, da transfobia ou da homofobia, e nas palavras, né, que fobia vem disso, de aversão, de medo, é um oposto do amor. E é um oposto que revela, né? A psicanálise diz muito disso, né? Que tudo aquilo que te interroga e que faz e que te estranha, que te causa alguma coisa, revela do seu desejo, né? Que é muito interessante isso, porque é um lugar inadmissível, um desejo pelo outro, o desejo de matar aquele outro é o desejo de matar o meu desejo, né? A vontade de matar aquele desejo em mim proibido. Sim. E aí a gente vai de novo para a questão dos afetos, como são doentes e mantidos como uma norma, né? Aí a gente volta para a questão do esperar do outro, amar o que a gente espera do outro. E aí a gente termina nessa agressividade mesmo, se a gente ficar se cobrando isso. Porque o outro a gente não tem controle algum sobre o outro, né? Tipo, eu conheço muitas pessoas trans que são absolutamente sozinhas, porque ao decidir executar sua identidade de gênero, elas foram totalmente negadas por tudo que elas conheceram e teve que reiniciar do zero sozinhas, e estão sozinhas até hoje, no sentido de família, de trocas mais íntimas. A intimidade não existe. E só sobra para as pessoas trans o espaço, na maioria das vezes, lógico, o espaço da sombra, do que o outro esconde, do desejo escondido, do desejo super reprimido, que talvez com relações mais livres isso possa aflorar, né? Com um diálogo entre um casal heterossexual, onde algum dos dois tem desejos, na figura de uma travesti, inclusive, ser executado isso, talvez o diálogo que resolva, né? Essa questão da violência também. Eu acho que passa muito por aí, dessa questão do outro se resolver consigo mesmo, amparado por outras relações e tudo mais. Nunca vai precisar ser único o sentimento de eu sou uma pessoa bizarra, doente, porque gosto de X coisa. Então, o diálogo sempre vai resolver essas questões. Isso. O diálogo, e tem um sentimento também que
eu acho que é incrível, que é o oposto da fobia, que é a xenia, que é essa abertura Sim. ao novo, ao estrangeiro, ao diferente. É abrir a casa, o coração, para que possa entrar, para que se sinta acolhido. E é isso que a gente quer dizer aqui, né? Que esse amor ao diferente, esse caminho da gente olhar para o outro como ele é, como ela é, né? Como todos são, todes. Querida, você quer falar mais alguma coisa? A gente vai encerrando o nosso encontro. Ah, Quer eu uma acho que eu rede tô muito feliz social? de ter conhecido você, de ter contribuído para o seu canal. Acho que todas nós devemos falar sim, voz calada, voz morta. A gente tem que estar atuando sim nos diversos meios aí, tem que estar presente, tem que dizer que existimos, bater no peito com orgulho. E isso é um movimento muito dolorido, porque a gente está nos primeiros passos, como foi dito lá atrás, Sim. mas ao mesmo tempo, ao fim, a gente se sente muito mais forte, muito mais empoderada mesmo. A gente tem poder, a gente se empodera muito de nós mesmas e do nosso protagonismo, que é importante que a gente enxergue que existe vida além de um corpo transgênero, que é só esse recorte, né, que existe, é trans, é travesti, né? Sempre vai ter um recorte que define mais que tudo, mas é vida, vida como qualquer uma. Não existe uma diferença. Então, eu gosto muito de participar assim de discussões que eu acho que são necessárias para a mudança, e eu acho que é daí que começa. Que bom, eu espero que seja só a nossa primeira, que tenhamos outros diálogos, oportunidade de estar em outros espaços, quem sabe presencialmente, né, Lua? Ah, quero muito, quero Quero muito. muito. Você falou que gosta da Bahia, venha para Salvador, Ah, sempre, e é isso. sempre. O psicoterapeuta Roberto Freire, ele diz que o verdadeiro ato de amor é o que garante a quem amamos a liberdade de amar, além e apesar de nós e de nosso amor. Então, é necessária essa abertura do coração para acolher um mundo com compaixão sem defesas, abrir-se para qualquer amor ou conexão que a vida oferece, nos colocarmos livres de julgamentos. Não significa aceitar tudo, mas significa estar disposto a julgar um relacionamento tendo como base como é que ele funciona para aquelas pessoas que estão participando, e não por um padrão de certo e errado. Então, a gente está aqui tentando rever, desconstruir coisas, fazer uma abertura de mente, de coração, de espírito, por que não? E por isso eu quero agradecer muito essa felicidade. Lu, eu quero dizer que eu vejo a sua beleza, eu reverencio a sua beleza. Ah, obrigada, você também. Beleza. É mútuo. É mútuo, estamos juntas aí, estamos Por juntas. Que favor, seja só o sempre. começo. Que seja só o começo, querida. Lógico, lógico. Gratidão, beijo, amor, saúde aí. Para nós todas, para nós todas. Um beijo, querida. Um beijo gigante.